Olá, mais uma vez bem-vindos ao programa em português, o Café com José. E de novo aqui estamos da Igreja de São Paulo em Brookfield para mais um programa em língua portuguesa e inglesa. O meu nome é José Bernardo e como eu quase sempre digo, que já estamos no nosso quarto ano em que fazemos estas mensagens em português e inglês. Temos vindo falado nas últimas semanas das profecias do grande profeta, chamam o príncipe dos profetas Isaías, e a sua aplicação e o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, especialmente a que falámos na semana passada. Esta serão três programas no capítulo 53 e 52 de Isaías, e falámos sobre a personalidade de Jesus Cristo, a pessoa, e eu referi-me sobretudo quando ele sofreu em silêncio e, portanto, nunca se queixou e cumpriu especialmente com aquilo que Isaías tinha a sua profecia há 750 anos antes disto acontecer, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E, portanto, para não estar a perder mais tempo, portanto, vamos a falar de hoje o segundo é portanto, como eu disse, era a personalidade ou a pessoa, o propósito e a promessa. Hoje, portanto, vamos falar do propósito. Eu já tenho aqui a minha Bíblia, entretanto vou beber mais um bocadinho de café. E já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 52 de Isaías, 52 e 53. E vou ler portanto, alguns versos de Isaías. E aqui está, portanto, só dois versos no 14 e 15. E, portanto, aí vai. Portanto, olhai o meu servo terá êxito, crescerá, elevar-se-á e será exaltado. Assim como ao vê-lo, muitos ficarão pasmados. Tão desfigurado estava o seu rosto, que não parecia de homem. Assim o admirarão muitos povos. Os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhe tinha sido contado e observarão um prodígio inaudito. Palavra do Senhor. Portanto, este foi dos versos que introduz o capítulo 53 e, portanto, especialmente em algumas diferentes translações da Bíblia, diz-nos, portanto, que Jesus fez a expressão do sangue às nações. Aqui nesta, portanto, traduz completamente diferente no português, ali um bocadinho diferente. Mas, portanto, esta semana vamos falar do propósito do Messias que veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. Nas últimas semanas temos vindo falar, exatamente como eu já me referi, da missão, e da semana passada, portanto, falámos das semanas da personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E falei, portanto, a maneira como ele reagiu quando sofreu e foi posto a morte pela cruz e nunca se queixou. O sofredor Messias, como o Isaías profetizou. Portanto, o primeiro ponto da mensagem, o primeiro servo, o Messias, viria da nação de Israel. Muita gente não tenha dúvida disso. Portanto, foi Isaías que disse que viria da nação de Israel. Jesus mesmo disse a ele próprio que a salvação viria dos judeus no Evangelho de São João, no capítulo 4, ele disse. Portanto, o primeiro foi o propósito de salvar os judeus, primeiro a nação de Israel, e depois também nós, a casa de Israel e os gentios que somos nós. Mas primeiro tudo começou com eles. Portanto, para as nações, que é esta profecia, portanto, de Jesus, das nações gentias. Jesus é a luz dos gentios para que a salvação chegasse até aos confins da terra. E se estão lembrados, isto também foi profetizado por o pai de João de Batista, Zacarias, quando ele, cheio do Espírito Santo, falou quando João de Batista nasceu, e depois, portanto, o seu ministério, que era abrir o caminho para o Messias. O propósito de Jesus vir a esta terra, portanto, como eu me referi, é a purificação do pecado. E purificar-nos, o que é que purifica-nos do pecado? Só o sangue, como lemos no livro dos Hebreus, sem o derramamento de sangue não há perdão. E, portanto, isto começou desde que Adão e Eva, quando
pecaram no jardim e logo Deus matou alguns animais para que os vestisse ou os restaurasse outra vez com peles. Portanto, o pecado sempre traz a morte com consequências e portanto daí e depois na nação de Israel, quando Deus pôs o sistema, quando os israelitas pecaram no Monte Sinai e depois quando começaram a ter que oferecer sacrifícios e naquela tenda que tinham, que era como uma tenda que iam mudando à medida que iam mudando de lugar para lugar. Isaías escreveu: assim o admirarão muitos povos, os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão aquilo que nunca lhe tinha contado e observarão um prodígio inaudito. Portanto, foi um dos versos que eu li. O apóstolo Pedro escreveu também na sua carta acerca disto, portanto, em referência aos seguidores de Jesus, e disse que receberam a expressão do seu sangue. Portanto, como especialmente o sumo sacerdote ia todos os anos, quando é o dia do atoramento, e onde era o santo dos santos e te levava o sangue da ovelha ou do cordeiro e 7 vezes o aspergia no altar, que era para purificá-los do pecado dele próprio e dos hebreus por um ano. E portanto este sistema continuou até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou na totalidade. Isto era uma tipologia ou uma sombra daquilo que iria acontecer no futuro. E portanto o Pedro diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecerem a Jesus Cristo e receberem a expressão do seu sangue. Portanto, Pedro começa na sua epístola com isto. A obediência, portanto, o segundo ponto desta mensagem, a obediência do servo, ou do Messias, do servo sofredor, como esta passagem em Isaías no 52 e 53 se refere, e foi para purificar o mundo do pecado. Começou, como eu disse, pela nação de Israel e depois também nas nações gentias. Estas profecias de Isaías não somente foram para a nação de Israel, mas também para os gentios, como eu me referi. São Paulo, na Epístola aos Romanos, escreve especialmente sobre esta passagem de Isaías e diz-nos: e aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação, aí está a revelação de Isaías, do profeta, do mistério da salvação. Foi este mistério que revelado por ele, encoberto desde os tempos eternos, mas agora manifestado pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno. Portanto, esta profecia, como eu me referi, foi durante 750 anos antes, e Paulo nos Romanos, este mistério que foi encoberto durante esses anos, foi revelado a ele e foi cumprido na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, dado a conhecer a todas as nações, para que eles obedeçam à fé. E portanto aí está o Evangelho não só para a nação de Israel, mas também para nós. E portanto Paulo escreveu no último capítulo de Romanos. E agora, fazendo o resumo ou concluindo tanto esta mensagem, o Isaías profetizou da vinda do Messias depois de Jesus cumprir esta profecia. Portanto, vamos ver qual era o propósito. O propósito era a sua vida, quando foi a sua paixão, a morte, a ressurreição e a ascensão. E aqueles discípulos que o seguem, que somos nós, serão guiados para um novo futuro e para uma nova aliança que Deus, portanto Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído. E os sacerdotes, sempre que temos a comunhão, é isso que ele diz. Na noite em que Jesus foi traído, levado para ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e o abençoou. E depois tomou o vinho e disse: tomai e comei o primeiro o pão e depois o vinho, tomai e bebei todos. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Isto foi exatamente a profecia que Isaías disse a Paulo, que o sangue é que fazia o atonamento para o pecado não só do seu povo, os israelitas, e também nós. Portanto, num novo futuro e uma nova aliança. O que é o novo futuro? O novo futuro é, portanto,
o nosso futuro, enquanto estamos aqui, portanto, somos seguidores de Jesus Cristo, mas o futuro, especialmente, é quando esta vida acabar na eternidade. E uma nova aliança, como eu já me referi, um novo dia de esperança. Qual é a esperança? A esperança é uma certeza daquilo que vai acontecer aqui. Portanto, na Terra dizemos, eu espero que tenhas um bom dia, espero isto e espero aquilo. Mas isso não é... a Bíblia não é esperança da Bíblia. A esperança da Bíblia é ter uma certeza daquilo que a palavra de Deus nos diz que vai acontecer quando no seu tempo e com o seu calendário. Não? Portanto, nós não estamos a operar no calendário de Deus, que Deus opera não no espaço e no tempo, está no futuro, está no presente, isto quer dizer isso, e portanto opera segundo a sua vontade e no seu tempo, que nós, por vezes, isto é um mistério que nós não podemos explicar neste lado da eternidade. Jesus prometeu há cerca de 2000 anos que viria em breve, desde o tempo da igreja, portanto já lá vão 2000 anos, muita pessoas dizem quando é que está a promessa dessa, mas Pedro escreveu, tirou do Salmo 90 que um dia, aí está o tempo, um dia com Deus é como 1000 anos e 1000 anos é um dia, portanto não quer dizer que seja exatamente, mas o ponto fundamental é dizer que o tempo que Deus opera segundo um relógio completamente diferente do nosso. E Jesus disse: terei comigo a recompensa, darei a cada um segundo as suas obras. E depois disse, como eu me refiro sempre, que muita gente diz que Jesus Cristo nunca disse que era Deus na Terra. Isto é no último livro da Bíblia, do Apocalipse. E Jesus Cristo, as palavras que saíram dos seus lábios. Eu sou o Alfa, portanto, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, portanto, a última. O princípio e o fim, e o primeiro e o último. Portanto, Jesus toma crédito como ser o Senhor Deus, de toda a eternidade, o primeiro, o último, e portanto, ou ele é mentiroso, ou portanto as palavras dele são verdades, e eu acredito que as palavras dele são verdade, e a palavra de Deus é verdade. E portanto, esta foi a mensagem desta semana, a segunda de 3 que se referimos muito importante ao plano de salvação. Nenhuma religião que tem este plano de salvação, dito 750 anos da maneira que seria o plano e executado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente como o profeta tinha escrito. Só Deus é que lhe podia ter dado esta inspiração pelo Espírito Santo, porque nenhum homem era capaz como eu disse na semana passada, resumindo, como Jesus nunca abriu a boca, foi o primeiro ponto que o sofredor em silêncio, sofreu em silêncio. Hoje, o propósito, qual foi o propósito? Limpar-nos do pecado, porque nós, só o sangue, como nos diz na Epístola dos Hebreus, sem o derramamento de sangue não há perdão. Aí está, tinha que ser pago a penalidade do pecado. E, portanto, hoje, portanto, a maneira como sobretudo, ele disse que o propósito por dele vir a esta terra há cerca de 2000 anos. E esta foi a mensagem. Sempre me quero, antes de acabar as mensagens em português e inglês, orar especialmente primeiro para aqueles vítimas do vírus, do corona, e aqueles que já, alguns que faleceram, que Deus tenha um lugar no seu eterno aqui, e aqueles que diariamente põem a sua vida em risco com a intenção de trabalhar, e daqueles que sofrem, de autores, enfermeiras e todos aqueles cientistas que se ocupam especialmente a trabalhar nesta pandémica que se vai pelo todo o globo. Quero orar para esta nação e para a nossa, pelos presidentes, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os governadores dos Estados, os autarcas
os bombeiros, a polícia, todos aqueles que exercem a autoridade e que põem, como os bombeiros e a polícia, que põem a sua vida em risco também para defender, para manter a segurança e para nos defender portanto, a Bíblia é bem clara e diz-nos para orarmos para essas pessoas. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Quero me despedir até à próxima semana e nunca quero deixar como que sempre que o convite a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. O que é que eu devo fazer? Como Isaías profetizou há cerca de 2750 anos atrás, disse que a única maneira de sermos salvos seria por derramamento do sangue do Filho de Deus. Isso já foi cumprido há cerca de 2000 anos. O pagamento foi feito e foi aceito pelo Deus Pai. Agora o que temos que fazer é arrepender-se dos nossos pecados e dizer a nosso Jesus que venha à nossa vida, tenha de piedade de nós, um pecador, e que venha à nossa vida que nos perdoe o pecado. Portanto, com uma oração como essa, e depois começamos o andamento, ou como diz, andar com o Senhor nesse momento até ao fim desta vida. Muito simples a vida cristã. Vamos por os vales e por as montanhas, isto quer dizer por bons tempos e tempos que por vezes Deus não nos poupa de sofrimento mas aqueles que são guiados pelo Espírito têm esse conforto e a paz que Deus prometeu. Ele disse: dou-vos a paz, dou-vos a minha paz não como o mundo a dá, mas a paz que interior, que mesmo que é incircunstancial. Isto quer dizer, não depende das circunstâncias. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Para a próxima semana aqui teremos de novo a última parte da série destas mensagens e será a promessa. E, portanto, até lá que me despeço e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqui estarei até à próxima semana com uma nova mensagem em português e inglês. Hi, my name is João Bernardo and we are here again in the Church of São Paulo in Brookfield, and we finish another program of Café com José. That's what I'm drinking now. This is a program in Portuguese language and we translate to English. In the past weeks we've been studying or proclaiming prophecies and the fulfillment of the great, they call the prince of the prophets Isaiah. And last week we speak about the person or the personality of our Lord, and we explain about why he never opened his mouth. He was, in one way, he was innocent, as a lamb, like Isaiah prophesized, a lamb taken to the slaughter. But in the other end, he was guilty because he was replaced, he substituted, like the lamb before they substituted Israelites, when was always in God's economy, always the innocent gonna pay for the guilt, exactly like our Lord did. But when you pay for our sins, he was not innocent, he was guilty because he replaced us, he was our replacement. So today we're gonna talk about the second point will be the purpose, and next week to finish this series in Isaiah, we talk about the promise. So I'm gonna read a few verses from Isaiah chapter 52, the last verse of the chapter that introduce the chapter 53, one you've been talking about in the past weeks. And the Bible says, just as there are many who are appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that any man, and his form marred beyond human likeness. He talk about when our Jesus was beaten and all the blood and all the Isaiah talk about that. So will he sprinkle many nations, the promise of God, and the kings will be shut their mouths because of him. For what they are not told, they will see, and what they are not heard, they will understand. The word of the Lord. So as I mentioned, the Messiah going to sprinkle the nations. This is a tremendous prophecy of Isaiah. As always was one of the law was given in Mount Sinai,
when the people renew the covenant all through the Hebrew scriptures, the priest always he sprinkle the blood and onto the people. The purpose was the cleanse of the sin. So he sprinkle, and the same thing like the high priest when he go to the holies of holies every year in the Yom Kippur, he sprinkle 7 times the blood to atone for the sins of the people and for the sins of himself every year. So when Isaiah talk about the sprinkle of the nations, so this before was only the nation of Israel. They got to give the covenant laws, and that law to after they sin in the Mount Sinai, when they start to offer sacrifices for sin. But you talk about the nations, and our Lord Jesus before the same thing. Remember when Jesus went to the temple, when the people they sell all kind of cattle and they change money, all kind of business they do in the temple courts, outside the temple. Jesus start to knock down the tables, and what he said, my house is as it is written. He quote Isaiah. A lot of times our Lord quote Isaiah, and he said, as it is written, my house will be a house of prayer for all nations, and you make like a den of thieves. So what he said, all nations, not only for the Jewish nation, but for the Gentiles. And that prophecy of Isaiah also is the one he talk about as most about the Gentiles be grafted in the house of Israel. And you're going to start today this message about the purpose of the Messiah come to this world about 2,000 years ago. First, the servant all come from the nation of Israel. Jesus was very clear when you remember when you have that encounter of that woman of Samaria, when he crossed Samaria, he revealed to her, salvation come from the Jews. And today a lot of people seem like they forget that, but God never give a covenant to the Gentiles. So the Messiah will be from the line of David, and will be from the people of Israel. And Jesus was a Jew, and still is a Jew today. And before he was a God man, but he come from the line of King David. You all be a light of the Gentile nations, as Isaiah proclaimed, and so that God's salvation called reach the end of the earth. The apostles was that message. Jesus was clear after he ascended into heaven, before he ascended into heaven, and he said, go into the whole world and proclaim the gospel, baptize them, and we'll go into the world or go into the nations, proclaim the message of salvation. So before that, 750 years Isaiah already wrote about that, and before our Lord fulfilled that prophecy. The first purpose, what was the major purpose our Lord came to cleaning or cleansing us from sin? Isaiah wrote, so he'll be sprinkled in many nations, there he goes, and the kings will shut their mouth because of him, for what they are not told they will see, and what they are not heard they will understand. The Apostle Peter, he quote Isaiah too, and apply to in this book. First Peter wrote about, he referred to the believers who have being experienced sprinkled with Jesus' blood. He used the same words as Isaiah. God the Father shows you long ago, and the Spirit has made you holy, and as Peter wrote, as a result you have obeyed Jesus Christ and are cleansing by his blood. As I mentioned, only the blood cleanses us for the sin. In the book of Hebrews chapter 9 verse 22, the Bible is clear, without shedding of the blood is one absolute of it, is not going to be any forgiveness of sins. And that's why this plan of salvation was foretold by Isaiah, and the plan of God to save mankind or restore mankind to himself will be by cleansing from the disease of the sin. Another point to the servant's obedience, the obedience of our Lord Jesus, as I mentioned last week, was about
why Jesus was always quiet, never complained. They don't say, yeah, I'm not guilty. He was not guilty. He was sinless, but he never complained, as Isaiah foretold 700 years before. So his obedience, the magnitude of the Messiah's sacrifice, we never even can explain this side of eternity, because God is God and God is in control of the time and space. But the way he shows to redeem mankind by offering his own son, by death, by shedding the blood, he is God. He can do any different way, but it was the way he shows to restore us. We never understand it until we meet Lord face to face. And the sacrifice again is sprinkle, as the high priest, as I mentioned, they use. They use like a branch, like hyssop, or sometimes they would like olive tree through, and they go to and sprinkle to clean, like what we do in the Easter or in the Pascha or the Easter, when the priests use the water to bless us. So that was they come from the Hebrews. They don't use water by that time, but they use blood of the lamb to sprinkle the people. Means they are cleansed from sin. So the prophecy of Isaiah is the first for Jesus. First was for the Jews, and after for the Gentile. And Paul in his letter to the Romans, he applied this passage of Isaiah. God is able, and Paul wrote, to make you strong, just as the good news says, or the gospel. It is the message about Jesus Christ that he goes, and is plain for you Gentiles. A plan kept secret from the beginning of time, but now, as the prophets foretold, what the prophets, especially this prophet Isaiah, foretold, and as the eternal God was commanded, the message is made known to all Gentiles everywhere, to they might believe and obey Christ. That's Paul wrote or explained. The message foretold from Isaiah was fulfilling our Lord Jesus Christ. And now the plan of salvation was, they thought was only for the Jews, and as Isaiah foretold, you're going to sprinkle the nations, or the Gentile nations. And Paul, it was fulfilled, and Paul wrote about that. And to conclude or to resume this very important message, Isaiah predicted the coming of the Messiah after Jesus accomplished all the fulfillment of the purpose, and by his passion, by his death, by his resurrection, and by his ascension to heaven. So this is the mystery of the gospel. Jesus will lead us, to those who follow him, Jew and Gentile, we are in the church age, into a new future, a new covenant, and a new day of hope. So let's explain that. Jew and Gentile in the church before, even if you can be a Jew, even remember that Gentile, they come from, today is the Yemen, they come to the temple, you never become a Jew. You can be a proselyte, or be accepting the Jewish faith, but you, like the Samaritans, you never you be a full Jew. But in the church time, in the body of Christ, Jew and Gentile, they are alike. They have the same rights and the same obligations in the church age. Into a new future. What is a new future? The future of us is not for this world. Our Lord is very clear. I go and I prepare a place for you, and when I prepare, I will come back. So he promised he come back. A lot of people say it's 2,000 years. The Lord never come back. Peter wrote in this epistle, in the 2nd Peter, and he took from the Psalm number 90, and he said, a day with the Lord is like 1,000 years. 1,000 years later, like, or not, it be like literal, but the point is that God operates in this different clock, in different time and space, like we never understand in this side of eternity. But Jesus promised he will come back, and the promise, because he wrote in this word, and Jesus said, I am coming soon, and my reward is with me.
I repay all according to their deeds. And a lot of people then, they said, and our Lord never claimed himself to be God. You know, this is the verse they should look in the scriptures. This has come from the lips of our Savior. And it said, I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. So Jesus claimed to be Lord God. Or Jesus is a liar, or really is the person he claimed to be. And he's the one, he died for my sins and your sins. And in this life ends, and the Bible is clear, again, Paul in the book of Philippians took from Isaiah, every knee shall bow, and every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Doesn't matter you are a believer or not, you're going to bow down. You're going to bow down to him as your Savior. You receive him to forgive your sins and have a personal relationship with him and spend eternity with him, or you're going to face him as your judge. And you be separated from him from eternity. Our Lord called the second death. Remember on the Peter, I'm sorry, when our Lord Jesus sent his disciple in the Gospel of Luke, chapter 10, and his disciples, when they went to preach the gospel only to the Jewish nation, and you go to the house, he said, peace be in this house. So the disciples are so happy, and Lord, even the demons submit to us, and so happy because of the power they have. And Jesus tell them, don't rejoice because, the demons or the spirits, they submit to him. Rejoice because your name is written in the book of life. That is more important than all the submission or the demons. And today is the same thing. When you become a believer, our Lord gonna write his name in the book of life. What is the book of life? The book of the believers, though they are the children of God from the past, the present, and those they will come in the future. And this is for you to become a member of that book, or your name be written there, you gotta tell the Lord, have mercy on us, a sinner, forgive our sins, and you have a personal relationship in this life. When in this life ends, so you never face judgment and spend eternity with them. So this was the message of it. Now we staying in this time of about salvation, about the prophecies of Isaiah, and next week will be the last one, and after we stay in about prophecies and about the city of Jerusalem, because maybe we'll go there again, and the Lord open our eyes, we talk about another trip to the Holy Land. So I don't want to finish any of the message to pray for this pandemic goes global. Pray for those who die. The Lord have mercy on them, and have a place in this eternal King. And they pray for those they put their lives every single day to serve those that are suffering, and they put their lives in the line. And we pray for doctors, nurses, and everyone, the people that take care of the sick. Also, we pray for this nation, for our nation, for the president, for the Senate, Congress, and from the next election in this country. And I pray everything goes smooth, and I pray for the people really come to their minds, choose the people, especially those they believers, the candidates, they follow our faith. And they pray for the governors of the states, pray for the mayors of the towns, and pray for the firefighters, the police, those exercise, and they put their life in the line for us to protect us. And this was the message of this week. And next week will be again will be the last one, and will be the promise of our Lord Jesus Christ to us, and in fulfillment of Isaiah 53. Until next week, God bless you, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.